Guia Panorâmico Bíblico do Antigo Testamento. O livro de Josué. Uma reflexão espiritual. Vídeo 5. Do Egito a Canaã. O estudante atento e espiritual das Escrituras não deixará de notar os traços de semelhança que existem entre a jornada empreendida por Israel, do Egito a Canaã, de sua própria jornada espiritual como cristão, que neste mundo é apenas um peregrino que busca alcançar sua pátria celestial e entrar no pleno gozo de sua herança que ali o espera, caso realize e alcance o triunfo final da fé. Ora, assim como sucedeu aos filhos de Israel, no que diz respeito à sua jornada e às suas experiências práticas no tocante à tomada de posse da herança em Canaã, assim também, a exemplo de Israel, precisamos avançar contra nossos inimigos corajosamente e tomar posse de todos os ricos territórios da nossa Canaã celestial. Para Israel, tratava-se da boa terra que Deus lhe tinha dado, terra que mana leite e mel. Para o cristão, riquezas mais abundantes e superiores, isto é, as insondáveis riquezas de Cristo. Compare Josué capítulo 1, versículo 3 com Efésios capítulo 3, versículo 8, por exemplo. Em Josué capítulo 1, versículo 3, temos o seguinte: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Penso que este seja um dos versículos chaves do próprio livro. Paulo havia sido separado e encarregado por Deus para anunciar pelo mundo todo o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Efésios capítulo 3, versículo 8. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. Todo avanço pessoal, toda conquista espiritual que adquirimos na trilha da obediência pela fé, na jornada da graça de Deus, constituirá a nossa herança em Cristo. Graças a Deus por isso. Na terra da promessa, Israel seria acumulado de bênçãos e riquezas temporais, é bem verdade, conforme Deus mesmo lhes havia prometido. Mas quanto à igreja, por sua vez, esta é cumulada de copiosas bênçãos espirituais que jamais terão fim, e isto em sua pátria celestial, para onde todos nós nos dirigimos. Esse movimento de tomada de posse das bênçãos espirituais, embora potencial e espiritualmente nos pertença por direito, assim como se deu aos filhos de Israel, precisamos tomar posse, elas precisam ser conquistadas. Os traços desta jornada são muito semelhantes, isto é, Israel, que sai do Egito, do cativeiro do Egito a Canaã, semelhantemente, somos também salvos e libertados do Egito espiritual e somos transportados para a nossa Canaã celestial. E tudo isso desenrola-se com a mesma energia e poder que consolidou o triunfo final sobre todos os inimigos de Israel. É o bendito Espírito Santo que foi designado por Deus para estar na vanguarda destas campanhas de conquistas e triunfos, no que se refere à Igreja de Cristo, com o fim de introduzir os herdeiros das promessas à plena possessão das bênçãos concedidas por Deus a cada um de nós. Assim como Josué foi designado por Deus para atender ao mesmo propósito quanto a Israel. Quanto aos nossos inimigos espirituais, atuam e esforçam-se para impedir que os cristãos alcancem tudo aquilo que, por Deus, já lhes foi designado e concedido em Cristo Jesus. Assim como os inimigos de Israel esforçaram-se ao máximo e tudo fizeram para impedir e frustrar os objetivos de Israel em Canaã, em relação às promessas de Deus que lhes dizia respeito. Josué
um homem de fé. O livro de Josué é o oposto do livro de Números no que diz respeito à fé. O livro de Números ensina-nos que o povo de Israel, por causa de sua incredulidade, não pôde entrar na possessão de sua herança em Canaã. Em Números, podemos constatar quais são as consequências que decorrem da falta de fé em Deus e em suas promessas. Este livro descreve e prefigura os perturbadores resultados que um cristão pode sofrer por causa da incredulidade. A Bíblia nos diz que só há uma maneira de sermos agradáveis a Deus, tendo fé nele e depositando plena confiança em todas as suas promessas, descritas em sua palavra. Ele deseja encontrar em nós aquela espécie de fé que é verdadeira e que, de fato, tem valor e importância para ele. Daquela espécie que provém exclusivamente da palavra de Deus, que surge, que se mantém e cresce pelo ouvir a palavra de Deus e pelo guardá-la em seu coração, em nosso coração. Deus se agrada quando damos ouvidos à sua palavra, isto é, quando a guardamos e a aplicamos em cada aspecto de nossas vidas. Esta foi a espécie de fé que Josué e Caleb demonstraram diante de Deus. E isto é exatamente aquilo que Deus deseja encontrar em nós, para pôr em curso plenamente o cumprimento de toda a sua vontade a nosso respeito. Vemos no livro de Números a viagem espiritual através do deserto, jornada durante a qual a carne é posta à prova. Nessa história, o povo de Israel falha completamente, excetuando Josué e Caleb. Nos livros anteriores, podemos conferir que o povo de Deus teve fé suficiente para ser liberto da escravidão do Egito. Porém, não teve fé suficiente para alcançar as promessas e entrar na terra prometida, onde as bênçãos de Deus se encontravam. Aí temos uma ilustração e tanto quanto ao fato de muitos cristãos, embora alcancem suficiente fé para serem salvos e libertos do Egito espiritual, não chegam a possuir aquela espécie de fé na qual Deus se compraz e, por isso, não conseguem atravessar o Jordão e entrar na possessão de todas as bênçãos concedidas por Deus. Deus em Cristo já nos deu estas bênçãos espirituais, sem faltar sequer uma. O título de posse já nos pertence, ele é uma dádiva incondicional. Porém, a tomada de posse definitiva e a implementação delas em nossas vidas é condicional. A posse de todas elas dependerá de nosso interesse, nosso empenho e nosso esforço. Teremos que fazer algo a respeito. Encontramos exemplo disso bem aqui neste livro. Basta observar o povo de Israel em sua jornada para entrar na terra prometida e as orientações que Deus dá a Josué para tanto. O ensino é claro. Notem o versículo 3 do primeiro capítulo de Josué, um dos textos chaves desse livro, penso eu. Em Josué 1:3, diz o seguinte: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. O principal conceito bíblico que está ligado com nossa salvação, com nossa libertação do Egito espiritual, é crer em Jesus Cristo, o enviado de Deus, como nosso único Salvador e Libertador. O principal conceito bíblico que está ligado com a implementação e o desfruto de todas as bênçãos espirituais concedidas por Deus a cada um de nós para a obtenção da plena herança dos santos na luz é a obediência. Obediência é a substância mais elevada e expressiva da fé genuinamente cristã.
visto que a espécie de fé que agrada a Deus frui a verdadeira e esperada espiritualidade. É óbvio que esta espécie de fé está vinculada ao princípio de engajamento e compromisso com Deus, com a causa de Deus e com a obra de Deus. É do tipo de engajamento e compromisso que leva alguém a aprender a percorrer pelo caminho da vontade de Deus, no qual, à medida que por ele avança, vai adquirindo mais e mais profundos afetos, grande paz e intensa alegria por nele prosseguir. Sem essa espécie de fé, é impossível agradar a Deus. Em Hebreus 11, versículo 3, temos o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Esta é justamente a espécie de fé que tiveram Josué e Caleb. Josué e Caleb, por fim, foram os únicos dentre os 12 espias enviados por Moisés que mantiveram uma fé corajosa, confiante e inquebrantável em Deus e em suas promessas. Estes perseveraram fielmente em seguir ao Senhor, dispostos a irem até as últimas consequências, porque sabiam que fora Deus que os enviara e que com eles estaria e jamais os abandonaria à própria sorte. Isto ficou demonstrado no relatório satisfatório que deram acerca da terra prometida, tanto a Moisés quanto a toda a congregação dos filhos de Israel. Em suas mentes, consciências e corações, creram de fato em Deus e creram de igual modo em todas as suas promessas. A fé que tiveram em Deus e em suas promessas garantiu-lhes a sobrevivência durante os 40 longos anos de peregrinação pelo deserto. Procure lembrar, Josué tinha 40 anos quando teve início a peregrinação do Êxodo. Só aos 80 anos foi que assumiu a liderança sobre o povo. E sob a orientação e o poder de Deus, triunfou sobre 7 principais nações que ocupavam a região. Nações mais poderosas do que Israel, é bom assinalar. Morre farto em dias aos 110 anos, em plena posse de sua herança. Daquela geração incrédula que do Egito havia sido libertada, apenas Josué e Caleb acabaram por entrar na terra da promissão, terra que mana leite e mel. Canaã, uma figura do descanso do povo de Deus. Por outro lado, é preciso reconhecer que Canaã, em um certo sentido, pode representar figuradamente o descanso do povo de Deus. Isso se for encarada do mesmo modo que a tomada de posse e implementação e o desfruto da terra da promessa por parte de Israel, que, como temos visto, são todas condicionais. Pois neste livro, no sentido prático, encontra-se descrito não o descanso propriamente dito, antes as guerras realizadas com vistas à entrada neste descanso. É dentro do território de Canaã que se dão os combates de Israel, pelos quais lhe é assegurada definitivamente a posse de todo o território prometido. Neste sentido, o livro de Josué descreve com precisão os combates que os cristãos devem enfrentar antes que possa entrar no desfruto das bem-aventuranças das promessas de Deus, concedidas à sua igreja em forma de bênçãos espirituais. É no final da epístola aos Efésios que os aspectos destas realidades espirituais são apresentados e que, com precisão, que não deixa de impressionar, correspondem às condições de Israel no livro de Josué.
É um fato espiritual e divino que a igreja se encontra identificada com Cristo em sua morte e ressurreição, desde agora e para todo sempre, graças a Deus. E é justamente ali que ela se move e se esforça em seus combates para conquistar suas vitórias. Por outro lado, bom é notar que, no caráter do que é celestial, que a igreja presta aqui, sobre a terra, seu testemunho. Ao menos, é assim que deveria ser. É assim que dela se espera. A relação tipológica entre o Mar Vermelho, o Rio Jordão e a terra de Canaã. Como já observado antes, o Rio Jordão, assim como o Mar Vermelho, é uma imagem da morte, como já temos constatado. O Rio Jordão, porém, uma figura espiritual da nossa identificação com a morte de Cristo no que diz respeito ao pecado. Isto é, Cristo morre na cruz por causa do pecado. A isto, o Mar Vermelho dá pleno testemunho, mas Cristo morre ao mesmo tempo para o pecado. Quanto a isto, é o Rio Jordão que dá cabal testemunho. E Canaã, quando encarada de forma conclusiva, é sem dúvida uma figura do estado de descanso e de glória. Josué 21:44 diz o seguinte: o Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara aos seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. No próximo vídeo, prosseguiremos nossas reflexões no livro de Josué. Continue conosco, não deixe de assistir.